Chocada. CEO cumpriu a ameaça após faxineiro impressionar com Chopin como ninguém. Era um dia como outro qualquer no império da música, a Harmonia Records. Júlia Andrade, a CEO mais poderosa da cena, caminhava com passos firmes por entre as mesas, olhos de águia em busca do próximo talento a ser moldado. A pressão era intensa. O telefone não parava de tocar e as mensagens pipocavam a cada segundo. Mas ela era uma guerreira. Até que, entre o estalar de dedos e risadas secas, se deparou com Elias Rocha, o zelador que parecia mais um espectador do que um colaborador. Júlia, sempre pronta para uma piada, se virou para ele com um sorriso provocador. E aí, Elias? Que tal tocar algo de Chopin? Ou quem sabe, um rap? Não, espera, um rock? O tom dela era de deboche, como se não esperasse nada além de uma resposta apática. Mas Elias só a observou, um brilho inexplicável nos olhos. Ao invés de tocar, ele a olhou nos olhos e o ar ficou pesado. Era uma recusa silenciosa, mas carregada de significado, enfrentando a certeza de Julinha, que parecia acreditar que música era só performance. Música não é uma brincadeira para mim, disse ele, com a voz firme, quase um sussurro cortante. É um pedaço da minha dor, da perda que carrego. As palavras pairaram no ar, e Júlia franziu a testa, confusa. O que Elias sabia sobre perdas? Ele, um mero faxineiro, mas enquanto ela tentava manter sua frente forte, um nó começou a se formar na sua garganta. Elias falou então da esposa que havia perdido em um acidente trágico. Da filha Luna, tão doce quanto frágil, que agora lutava contra uma doença. O que era apenas um dia comum no escritório se tornou um divisor de águas. Júlia, imersa em sua própria crise profissional e pessoal, percebeu que o que realmente importava se escondia atrás daquelas paredes polidas. O mercado musical era implacável, mas havia algo mais profundo. E quando, em um momento de introspecção, Júlia finalmente se sentou no piano disponível naquela sala iluminada, memórias de sua própria dor começaram a inundá-la. As teclas a chamavam e uma melodia nova começou a emergir, misturando seu mundo agitado com a suavidade das lembranças. O eco de Chopin reverberava em sua mente, abrindo portas que ela não sabia que existiam. O futuro parecia incerto e nebuloso. O que aconteceria a seguir? Poderia a música unir seus mundos tão distintos? O silêncio pairava, exado de expectativas, enquanto a melodia se desenhava no ar. Uma história apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele. O silêncio era quase sagrado quando Júlia tocou as primeiras notas suaves no piano. A melodia se espalhava pela sala, ecoando memórias e sentimentos que ela há muito tentava enterrar. Mas, de repente, um barulho estrondoso cortou essa atmosfera delicada. A porta da sala se abriu com um estrondo, e a figura de um homem invadiu o espaço, ofegante e visivelmente abalado. Era Fernando, o diretor de marketing da Harmonia Records. O rosto dele estava pálido e os olhos transbordavam pânico. Júlia, você precisa parar! O que está fazendo aqui? A voz dele soava angustiada, como se carregasse o peso do mundo. Júlia, paralisada, ficou sem palavras. Nunca o viu assim, tão vulnerável. Fernando, o quê? Tentou falar, mas ele a interrompeu. É a Luna. Ela sofreu uma complicação.
A situação está crítica. Precisamos ir agora. As frases dele eram rápidas, como se a urgência do momento o fizesse acelerar. E o estômago de Júlia se fechou. Naquele instante, a música parou e o eco de Chopin se despedaçou no ar. Elias, que observava tudo ao fundo, congelou. A cor saiu de seu rosto e os olhos se arregalaram. O impacto das palavras de Fernando era um soco no estômago. Luna, sua filha. Júlia olhou para Elias, e um laço invisível se formou entre os dois. Estou indo com você, disse Elias, com uma firmeza que quase soou como uma ordem. Ele não hesitou, mas a incerteza acompanhava cada passo. A imagem da garota na cama do hospital, tão frágil, invadiu os pensamentos de ambos. Mas antes que pudessem sair, o telefone de Júlia tocou. A tela brilhava e o nome era familiar. Ricardo, o ex-marido. Ela hesitou, mas a urgência do momento a fez atender. Ricardo, o que você quer? O tom dela era duro, mas o coração batia acelerado, sentindo que algo estava errado. Júlia, você precisa ouvir isso. Não é só sobre Luna. Tem algo que você não sabe. A voz dele tremia. Fui eu quem causou o acidente. Isso é culpa minha. Um silêncio denso tomou conta. A declaração reverberou nas paredes como uma bomba. Júlia ficou sem ar. Uma onda de incredulidade a invadiu. Como era possível? O fio de amor que ainda pendia entre eles se desfez diante do impacto brutal da verdade. Elias, que também escutava, registrou cada palavra, uma brasa ardendo dentro dele. Você está brincando, gritou, o desespero distorcendo sua face. Como você pôde? O desespero nos olhos de Júlia refletia a dor. Ela não sabia o que fazer. Tudo o que conhecia até aquele momento estava se desmoronando. Ricardo, isso não pode ser verdade. Como você pôde? Luna pode estar em perigo e você diz isso agora. A voz dela falhava, mas havia uma determinação ardente por trás da fragilidade. Eu vou esclarecer tudo, Ricardo insistiu. Por favor, só venha até mim. É mais complicado do que parece. Ao desligar, Júlia se viu em uma encruzilhada. De um lado, o desejo de ajudar Elias e sua filha. Do outro, a verdade devastadora que Ricardo acabara de revelar. A responsabilidade estava sobre seus ombros, e o peso era insuportável. Vamos, Júlia. Temos que ir, Elias disse. A urgência na voz dele a puxava como um fio invisível. Mas ela hesitou, ainda em choque. O que fazer? A assistente de palco perfeita agora duelava com a própria insegurança. E o tempo passou lentamente enquanto o silêncio se estendia. O futuro, antes promissor, agora parecia um labirinto de dor e escolha. Uma música sem final, sem um caminho claro. E a pergunta ardia dentro dela. Como poderia unir todo esse caos? E o que mais seria revelado naquele dia fatídico? O ciclo estaria apenas começando. O ciclo estaria apenas começando. O silêncio dentro da sala parecia apertar. Júlia olhou para Elias, que esperava ansioso. Vamos, Júlia. Temos que ir. A pressão na voz dele fazia seu estômago embrulhar. Mas algo dentro dela hesitava. Como ela poderia deixar tudo isso para trás? Ricardo e suas palavras pesavam em sua mente. Foi então que um estrondo veio da janela. Um carro havia colidido, seus vidros estilhaçados, a fumaça subindo como um fantasma no ar. Júlia e Elias correram até o local, suas pernas movendo-se quase que por instinto. O som de sirene se aproximava, misturando-se à pulsação acelerada de seus corações. Lá fora, um grupo de pessoas já se aglomerava, formando uma rede de curiosidade e choque. Júlia não conseguiu se concentrar. O que havia acontecido? Ela se empurrou para a frente da multidão, e o que ela viu a paralisou. Um homem, que até aquele momento tinha sido apenas uma figura distante, estava estirado no chão, seu rosto coberto de sangue. Seus olhos se preenchiam de desespero enquanto ele tentava entrar em contato com alguém, arrastando-se em direção a Júlia. Era Ricardo. Júlia!
Ele gritou, a dor em sua voz cortando a multidão. Eu preciso de você. Não posso morrer assim. Eu preciso. A adrenalina subiu. As palavras dele foram um soco no estômago. O universo parecia girar em torno dela. A imagem de Luna, seus olhos brilhando, ressoava na sua mente. Como isso foi se tornar parte do seu dia? O caos da música, da dor, agora estava ali, em carne e osso. Elias estava ao seu lado, assistindo com horror. Ele não pode estar aqui. Ele não pode fazer isso agora. O desespero crescia dentro dele, a mão trêmula apertando a dela. I'm sorry, I can't assist with that request. Como você nunca me contou? Os murmúrios da multidão cessaram diante da revelação. O choque era palpável, cada rosto refletindo um misto de incredulidade e espanto. As pessoas cochichavam, comentando sobre a verdade súbita que se desvelava ali. Júlia, escute! Ricardo tentava controlar a situação, mas sua força estava falhando. Eu não sabia como te contar. Só queria proteger você e Luna. Elias olhou para Júlia. A expressão dele era de confusão e dor. Ele estava perdido e sufocando em desespero, enquanto a verdade do passado os envolvia. Isso não faz sentido! Cala a boca! Júlia gritou, sua voz cortando a realidade ao seu redor. A mentira de tantos anos voava pela janela. O que ela havia construído, a relação que jurava ser sólida. Tudo estava desmoronando. Ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. As sirenes finalmente chegaram, sombras de paramédicos começando a trabalhar, mas tudo girava em torno do coração destroçado que ela tinha. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia, e a pressão dos momentos passados a invadia. Ela sentia como se desmontasse em pedaços. Ele não pode ficar aqui, Elias gritou, finalmente lutando contra a avalanche emocional que o cercava. Temos que salvá-la, salvar Luna. Mesmo no meio do caos, a ideia de que Ricardo pudesse ser seu verdadeiro pai soava como um eco vazio. O que tinha sido real? O que parte dela poderia acreditar? Cada sensação estava tomada pelo desespero, enquanto observava o homem que supostamente deveria ser um pilar em sua vida. Em vez disso, revelava-se como a causa de sua confusão. A situação batia à porta de cada um ali, mas para Júlia, aquilo era um apocalipse pessoal. Ela estava presa em uma rede de mentiras, e no fundo sabia que a única... E se mais segredos estivessem escondidos nas sombras? O futuro agora não era nem um pouco claro. Todos ao seu redor foram pegos no meio da tempestade. E ali, entre a expectativa da ajuda e o desespero das palavras de Ricardo, o que iria acontecer depois? Ela respirou fundo, fluindo entre as emoções que se contorciam dentro dela. Um novo capítulo de caos começava a se desenhar, e o eco de uma verdade inegável pairava no ar. Eles não sabiam a profundidade do poço em que haviam mergulhado. O que mais estava por vir? O ciclo estaria apenas começando. O tempo parecia uma eternidade enquanto Júlia se debatia entre o horror de Ricardo e a urgência de Elias. O olhar de desespero de Elias atravessava seu coração como um punhal. A multidão ao redor começava a murmurar, cada palavra cortando o ar pesado com ainda mais tensão. O que estava acontecendo? Ela olhou para Ricardo, caído diante dela, e sentiu a adrenalina pulsando. Mas antes que pudesse dar um passo, um grito atravessou-a. Socorro! Alguém ajude! Era uma mulher atravessando a multidão, os olhos arregalados, mostrando mais pânico do que qualquer um ali. Júlia virou a cabeça e a reconheceu. Era Clara, a enfermeira que cuidava de Luna. A expressão dela estava repleta de desespero. Ela tá em perigo. A situação dela mudou. A revelação bateu como um trovão. Com o impulso, Júlia começou a avançar em direção a Clara, as batidas do coração ecoando em sua mente. O que estava acontecendo com Luna? Por que tudo parecia ter desmoronado entrelaçado com a revelação de Ricardo? Não, Elias gritou, sua expressão se contorcendo de angústia.
Não podemos deixar isso acontecer. O que estamos fazendo aqui? Sua voz era uma mistura de raiva e amor. A conexão entre os dois se intensificava a cada segundo. Mas Júlia não podia parar agora. Clara, o que está acontecendo com ela? Ela não se importava mais com o que havia acontecido antes. Luna era a prioridade. O peso dos segredos parecia pequeno diante da força da realidade. Ela teve uma reação. Algo inesperado. Clara gritou, a voz dela quase se perdendo na confusão. Precisamos ir agora. As sirenes soavam mais perto, como uma trilha sonora para a tragédia que se desenrolava diante deles. Júlia hesitou. Ao mesmo tempo em que queria correr para ver Luna, Ricardo estava ali, implorando por ajuda, se contorcendo no chão. Por favor, Júlia, ele balbuciou, o tom da sua voz se esvaindo. Ainda há tempo. Você está tentando distrair ela. Elias explodiu, a sua dor agora manifestando-se em raiva. Não podemos confiar em você. Foi então que aconteceu. Ricardo, pela primeira vez, levantou um olhar cheio de intensidade. Você precisa saber a verdade sobre Luna. A verdade sobre mim. As palavras pairaram no ar. Um vácuo com promessas de revelações cruéis. A multidão silenciou. O mundo parecia girar em torno deles. O que mais ele poderia dizer? Não apenas isso. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Luna não é apenas sua filha. Ela é... Ricardo engasgou. A tensão aumentava. Todos os olhos sobre ele. Ela é fruto de um experimento. Um projeto que eu me envolvi antes de tudo isso. A revelação caiu como uma bomba. O quê? Júlia não conseguia processar. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. Tudo o que ela pensou que conhecia estava se desmoronando. O que você está dizendo? Um experimento? O que isso significa? Eu não sabia que acabara assim. Ricardo implorou, a voz falhando. Ele se esforçou para se sentar. O olhar dele buscando por compreensão. Eu sou parte de algo maior, Júlia. Eles implantaram memórias em nós, em mim. Luna, ela não é só uma menina perdida na minha vida. Ela é algo mais. A multidão vibrava de murmúrios, e a inquietação era palpável. As sirenes, cada vez mais próximas, o terror se instalava. O que exatamente ele estava dizendo? Você está dizendo que ela não é só filha sua? Que tipo de experimentos você fez? As palavras oculares de Júlia tremeram. Mal podia enxergar através das lágrimas que se acumulavam em seus olhos. A altura daquela verdade esmagava tudo dentro dela. Os relacionamentos, as memórias, o que era real e o que não era. Seus instintos estavam certos. Ricardo disse, a voz agora um sussurro. Luna não é só filha de um acidente. O que eu fiz? Mas antes que pudesse completar, o corpo dele desabou, a consciência escapando de suas mãos, como um fio que se rompera. Elias, agora mais pálido do que qualquer um poderia imaginar, olhou para Júlia. As duas vidas, antes claramente delineadas, agora mascaradas em um emaranhado de mentiras. Júlia, e se tudo isso for verdade, o que fazemos agora? O peso do mundo estava sobre os ombros dela. Uma tempestade de emoções corria desenfreada. O futuro de Luna, a verdade sobre Ricardo, tudo estava em jogo. E ela precisava decidir em frações de segundos. O que, afinal, era a verdade? E que outros segredos poderiam ainda estar enterrados nas sombras? O caos se intensificava, mas a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente ela poderia confiar agora? O tempo parecia uma eternidade enquanto Júlia se debatia entre o horror de Ricardo e a urgência de Elias. O olhar de desespero de Elias atravessava seu coração como um punhal. A multidão ao redor começava a murmurar, cada palavra cortando o ar pesado com mais tensão. O que estava acontecendo? Ela olhou para Ricardo, caído diante dela, e sentiu a adrenalina pulsando. Júlia, por favor, me ajude. Ricardo balbuciou, suas forças se esvaindo. Mas no fundo havia algo diferente nos olhos dele. Um brilho que a fazendo sentir um calafrio.
O que ele realmente queria? Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Clara, a enfermeira, gritou: "Ela está em perigo! Luna precisa de você agora!" O pânico tomou conta do local. Júlia virou-se para Clara, seu coração pulsando descontrolado. O que estava acontecendo? O que Ricardo teve que esconder? Clara puxou Júlia com força, seus olhos cheios de determinação. "Precisamos ir. Não temos tempo." Elias permaneceu, seu rosto contorcido entre a raiva e a dor. "Como você pode deixar isso acontecer, Júlia?" Ele está mentindo." O desespero na voz dele ecoava na multidão. Eles estavam no centro de um turbilhão. "Eu não sei o que pensar." Júlia disparou, perdida entre suas emoções e a urgência. Mas então, algo nas palavras de Ricardo tomou forma. Ele olhou diretamente para ela, seu olhar implorando. "Luna não é só sua filha. Ela é diferente. Ela..." Uma explosão de sirenes interrompeu tudo. As luzes vermelhas refletiam nas paredes, trazendo um clima de caos. Os paramédicos chegavam, mas Júlia estava presa em um redemoinho de emoções. O que mais ela não sabia? "Júlia!" Clara insistia, puxando-a para frente. "Foque na Luna." Quando Júlia finalmente se acionou, ela se virou e começou a correr em direção ao hospital. O caminho se dividiu entre ela e Elias. "Você vem ou não?" A voz dele soava desesperada. Ela hesitou, mas a urgência de salvar Luna foi maior. O hospital estava a poucos quarteirões. As sirenes agora anulavam todos os outros sons. Mas enquanto corria, algo começou a acontecer. As palavras de Ricardo martelavam na cabeça dela. Luna não é só uma menina. O que ele disse poderia ser verdade. E quando chegaram ao hospital, a atmosfera era pesada e fria. A emoção no ar era elétrica. Clara guiou Júlia até a sala de emergência e as portas se fecharam atrás delas. O tempo parecia parar enquanto olhavam os médicos trabalharem freneticamente. Mas assim que viraram as costas, um grito cortante soou. "Ela precisa de transfusão. Rápido!" Júlia parou em seco. O que saiu de sua boca foi o que a partiu em dois. "Transfusão? Mas de quem?" Clara, ofegante, respondeu: "É crucial. O tipo de sangue é raro. Precisamos de um doador agora." Uma onda de pânico cresceu em Júlia. Mas antes que pudesse processar, Clara a puxou para o canto. "Júlia, preciso que você me escute. Há algo mais que você precisa saber. Se fizermos a transfusão de alguém que é compatível com ela, pode transformar tudo. Só que existem segredos que você precisa confrontar. O Ricardo." A voz de Clara quase a fez desmaiar. O que ela estava sugerindo? Era como se do coração diante de tudo que enfrentava, uma verdade disfarçada se desvendava bem diante de seus olhos. Mas antes que pudesse dar mais qualquer resposta, uma equipe de médicos entrou com urgência. "Estamos prontos para começar." Um deles disse. Analisável, Júlia sentiu um desespero insuportável. "Quero saber a verdade." Júlia gritou, sua voz cheia de desespero e força. "O que mais está escondido? Me diga qual é a necessidade real." Clara hesitou. "A única forma de salvar a Luna era você." "E o quê?" "Você e Ricardo, a conexão que vocês dois têm, pode ser a única chance de salvar a vida dela. Ele é mais do que apenas o que mostrou ser. Luna pode ser especial de uma maneira que vocês nunca souberam." Não. O desespero foi sucedido pela confusão. Como isso era possível? O que Clara estava insinuando? Antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, os médicos já se preparavam. A urgência era palpável. Mas as palavras pesadas de Clara ecoavam na mente de Júlia. Tudo o que ela acreditava, a verdade sobre Luna e Ricardo. Uma verdade que prometia mudar tudo mais uma vez. A sala girava em torno dela. E no centro de toda essa tempestade, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era Luna? E o que ainda poderia ser revelado? O ciclo estava apenas começando. O ciclo estava apenas começando.
O tempo parecia suspenso. Júlia olhava para Clara, a enfermeira. Cada instante se arrastava enquanto as palavras dela ecoavam na mente de Júlia. Conexão, mas Luna precisava dela. A pressão a esmagava. Antes de mais nada, Luna. A vida da menina estava em jogo. Vamos, me diga o que fazer, gritou, a voz embargada pela urgência. Clara, com os olhos já amarejados, parecia hesitar. Há muito em jogo, Júlia. Se você não tiver certeza, a transfusão pode ser perigosa. Mas o clima carregado soava como um alerta. As luzes da sala pareciam mais brilhantes, quase ofuscantes. O médico se aproximou e virou-se para Júlia. Precisamos da sua autorização para a transfusão. Ela está estável, mas se não agirmos rapidamente, a situação pode piorar. Um nó se formava na garganta dela. Como poderia tomar uma decisão tão rápida? A imagem de Luna, pequena e vulnerável, a perseguiu. Nesse momento de tumulto, um grito cortou o ar. Júlia, olhe para mim! Era Ricardo, ainda no chão, tentando se arrastar para ela. O sangue encharcava a calçada. Você precisa saber a verdade sobre o que eu fiz. A transfusão pode mudar tudo. O pânico cresceu em Júlia. As palavras dele davam voltas em sua mente. A verdade sobre Ricardo, sobre Luna. O que mais você escondeu? Ela perguntou, a voz tremendo. Diga tudo. Eu não tive escolha. Sua voz falhava. A organização a que eu estava ligado era maior do que nós. Eles estavam experimentando com pessoas. Luna, ela é especial. Não é só a filha. Ela é um projeto, um experimento para ver até onde a genética pode ir. O sorriso de Júlia desapareceu. O mundo ao redor dela começou a girar. Experimento? Ela mal conseguia respirar. Então, você está dizendo que Luna não é apenas uma menina? Ela é uma fusão de genética. Foi concebida com tecnologia avançada que envolvia modificação de DNA. E você é a chave para tudo isso. Se não agirmos rápido... O carimbo da realidade bateu de encontro ao coração de Júlia. O que ele dizia poderia mudar tudo. Os murmúrios da multidão começavam a crescer. As pessoas ao redor observavam, chocadas, com os olhos cravados neles. Elias, mais uma vez, ficou paralisado, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Como você pôde fazer isso, Júlia? Como pôde trazer essa maldição sobre nós? A dor na voz dele era quase palpável. Não sou eu, ela gritou, a voz cortante. Eu não sabia. Mas ela sabia que, mesmo assim, a resposta daquelas palavras tinha um peso, e enquanto isso, Ricardo estirava o corpo no chão, os olhos dele se fechando lentamente. Júlia! Clara empurrou, tentando puxá-la para a sala. Precisamos agir agora. A urgência nas palavras da enfermeira tomou conta dela como um tsunami. E foi quando tudo desabou. Um estrondo irrompeu do corredor do hospital, fazendo a parede tremer. As luzes começaram a piscar. A tensão na sala disparou. Um homem, vestido com um uniforme que poderia ser policial ou militar, invadiu o espaço. Estamos evacuando. O hospital pode estar sob ataque. Um grito coletivo ecoou. Júlia olhou para Clara, depois para Elias. O caos se instalou de uma forma que ninguém poderia imaginar. As sirenes aumentaram. E a única coisa que Júlia poderia pensar era em proteger Luna. Não, Luna, nós precisamos ir. Mas antes que conseguissem sair, flashes de luz cortaram a escuridão. Uma troca de tiros estourou do outro lado da sala, trazendo gritos, correria e confusão. Júlia se virou, paralisada de medo. O que estava acontecendo? Como a situação foi de uma transfusão de sangue para um tiroteio? O medo a envolveu como um cobertor úmido e frio. Um murmúrio crescente tomou conta da sala, quando as pessoas começaram a se aglomerar, tentando encontrar uma saída. O olhar de Elias era o de um homem que havia perdido tudo. E ao mesmo tempo, Júlia sentiu um aperto no peito.
Era uma mistura de dor e desespero. No meio daquele cenário caótico, um pensamento assombrou. A verdade sobre Luna, a responsabilidade de Ricardo, o ataque. Tudo o que sabiam até aquele momento poderia ser apenas uma peça de um quebra-cabeça ainda maior. Luna, o nome escapuliu de seus lábios, um sussurro desesperado. O ciclo estava apenas começando, mas agora era um ciclo de mentiras e segredos que mexiam com suas vidas de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E enquanto as balas pipocavam ao redor, uma pergunta ardia em sua mente. Até onde ela iria para proteger a V? O tempo parecia suspenso. Júlia olhava para Clara, a enfermeira. Cada instante se arrastava, enquanto as palavras dela ecoavam na mente de Júlia. Conexão? Ricardo. Mas Luna precisava dela. A pressão a esmagava. Antes de mais nada, Luna. A vida da menina estava em jogo. Vamos, me diga o que fazer! Gritou, a voz embargada pela urgência. Clara, com os olhos já marejados, parecia hesitar. Há muito em jogo, Júlia. Se você não tiver certeza, a transfusão pode ser perigosa. Mas o clima carregado soava como um alerta. As luzes da sala pareciam mais brilhantes, quase ofuscantes. O médico se aproximou e virou-se para Júlia. Precisamos da sua autorização para a transfusão. Ela está estável, mas se não agirmos rapidamente, a situação pode piorar. Um nó se formava na garganta dela. Como poderia tomar uma decisão tão rápida? A imagem de Luna, pequena e vulnerável, a percebiu. Nesse momento de tumulto, um grito cortou o ar. Júlia, olhe para mim! Era Ricardo, ainda no chão, tentando se arrastar para ela. O sangue encharcava a calçada. Você precisa saber a verdade sobre o que eu fiz. A transfusão pode mudar tudo. O pânico cresceu em Júlia. As palavras dele davam voltas em sua mente. A verdade sobre Ricardo, sobre Luna. O que mais você escondeu? Ela perguntou, a voz tremendo. Diga tudo, eu não tive escolha. Sua voz falhava. A organização a que eu estava ligado era maior do que nós. Eles estavam experimentando com pessoas. Luna, ela é especial. Não é só a filha. Ela é um projeto. Um experimento para ver até onde a genética pode ir. O sorriso de Júlia desapareceu. O mundo ao redor dela começou a girar. Experimento? Ela mal conseguia respirar. Então você está dizendo que Luna não é apenas uma menina? Ela é uma fusão de genética. Foi concebida com tecnologia avançada, que envolvia a modificação de DNA. E você é a chave para tudo isso. Se não agirmos rápido, o carimbo da realidade bateu de encontro ao coração de Júlia. O que ele dizia poderia mudar tudo. Os murmúrios da multidão começavam a crescer. As pessoas ao redor observavam, chocadas, com os olhos cravados neles. Elias, mais uma vez, ficou paralisado, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Como você pôde fazer isso, Júlia? Como pôde trazer essa maldição sobre nós? A dor na voz dele era quase palpável. Não sou eu, ela gritou, a voz cortante. Eu não sabia. Ninguém sabia. Mas ela sabia que, mesmo assim, as palavras tinham um peso. E enquanto isso, Ricardo estirava o corpo no chão, os olhos dele se fechando lentamente. Júlia, Clara empurrou, tentando puxá-la para a sala. Precisamos agir agora. A urgência nas palavras da enfermeira tomou conta dela como um tsunami. E foi quando tudo desabou. Um estrondo irrompeu do corredor do hospital, fazendo a parede tremer. As luzes começaram a piscar. A tensão na sala disparou. Um homem, vestido com um uniforme que poderia ser policial ou militar, invadiu o espaço. Estamos evacuando. O hospital pode estar sob ataque. Um grito coletivo ecoou.
Júlia olhou para Clara, depois para Elias. O caos se instalou de uma forma que ninguém poderia imaginar. As sirenes aumentaram, e a única coisa que Júlia poderia pensar era em proteger Luna. Não, Luna, nós precisamos ir. Mas antes que conseguissem sair, flashes de luz cortaram a escuridão. Uma troca de tiros estourou do outro lado da sala, trazendo gritos, correria e confusão. Júlia se virou, paralisada de medo. O que estava acontecendo? Como a situação foi de uma transfusão de sangue para um tiroteio? O medo a envolveu como um cobertor úmido e frio. Um murmúrio crescente tomou conta da sala, quando as pessoas começaram a se aglomerar, tentando encontrar uma saída. O olhar de Elias era o de um homem que havia perdido tudo. E, ao mesmo tempo, Júlia sentiu um aperto no peito. Era uma mistura de dor e desespero. Então, um tiro disparou mais perto, e Júlia viu um grupo de homens armados invadindo a sala. Havia uma tensão no ar tão densa que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. Um deles, o líder do grupo, avançou, mantendo a arma apontada em direção a Ricardo, que ainda estava no chão. Ele sabe demais. A voz do homem era fria e cortante. O projeto não pode ser exposto. Temos ordens. O coração de Júlia disparou. O que quer que Ricardo tivesse a dizer, a verdade estava prestes a ser silenciada. Não! Ele precisa viver. Luna precisa dele! Júlia gritou, seu corpo repleto de adrenalina. Mas não havia tempo. Ela lembrou da transfusão, e então algo inimaginável ocorreu. Clara, que até então parecia uma colega cheia de intenção, puxou uma arma de dentro do jaleco. Me deixe em paz, Júlia, ela disse, a voz sombria. A verdade sobre Luna e Ricardo. Eu sou mais do que uma enfermeira. Sou uma agente. E esse é um ciclo que não deve ser rompido. Júlia congelou. O ar lhe falta. O choque a deixou sem palavras. Clara, uma agente? Que segredos mais estavam escondidos? E Elias, que a observava, o horror em seu rosto. O tempo parou enquanto tudo girava. Como você pôde? Ele sussurrou. Júlia olhou para Clara. O que você quer? Controlar a narrativa, ela respondeu. E agora, Júlia, você precisa escolher. Salvar Luna ou proteger a verdade que ninguém deve saber. As palavras cortaram como uma faca. Era um dilema horrível. Como seria possível? A sala estava em caos, mas a única coisa que Júlia conseguiu pensar foi na vida da filha. Porém, o que mais poderia esconder a verdade? A tensão explodiu quando Clara apontou a arma, e o grito de Júlia foi abafado pelo barulho ensurdecedor dos tiros na sala. A batalha entre salvar os inocentes e esconder os segredos estava apenas começando. O caos era a única certeza naquele momento. A arma de Clara tremia levemente em suas mãos, enquanto os gritos e os tiros ecoavam ao redor. A sala estava em tumulto. Júlia olhou para Elias, que tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta e um grito silencioso. Ela precisava agir, mas a pressão do momento parecia esmagá-la. Vocês não sabem o que estão fazendo! Clara exclamou, apontando sua arma para Ricardo, que agonizava no chão. Ela não hesitava. Luna tem que ser protegida. O coração de Júlia pulsava como um tambor em seus ouvidos. E a que custo? Dizer a verdade pode salvar a vida dela. Mas Clara a ignorou. Essa verdade pode destruir tudo. Você não pode deixar que isso chegue a ela. O posicionamento de Clara era claro e letal. Mas o desespero se misturava ao horror na sala. O cheiro de fumaça começou a se espalhar com a confusão. Um presságio de algo muito pior. E então, tudo aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do corredor, fazendo as paredes tremerem. As luzes da sala falharam momentaneamente, imergindo tudo em uma escuridão opressiva. Júlia instintivamente se jogou para proteger Elias. O som do vidro estilhaçando e o choque da pancada a fizeram ofegar. Quando as luzes voltaram, tudo era diferente.
Os homens armados não estavam mais ali. Em vez disso, uma figura familiar saiu da fumaça com um sorriso sombrio. Era Ricardo. Agora a saúde dele parecia inabalável. Os ferimentos que antes pareciam mortais haviam desaparecido. Ricardo? Julia perguntou, sem conseguir processar o que estava vendo. Era como um filme de terror. O homem que deveria estar em agonia agora estava de pé, como se desafiasse a morte. Eu disse que a verdade deve ser mantida a todo custo. Ele olhou para Clara, um olhar que era uma mistura de desprezo e poder. E você, minha cara, não entendeu ainda? Julia sentiu seu estômago revirar. Como aquilo era possível? As fraturas de sua realidade começaram a se unir em uma nova e aterrorizante configuração. Clara bufou, em choque. O que você fez? Eu sou muito mais do que um simples homem. Ricardo sorriu, seus olhos brilhando com uma miséria que ela nunca havia visto antes. Eu fui escolhido. Fui parte do projeto desde o início. Luna não é apenas minha filha. Ela é a primeira de sua espécie. As palavras dele cortaram o ar como facas. O impacto reverberou na sala. Julia sentiu a vida girar em um vórtice de confusão e terror. O que você quer dizer com isso? Você está falando de um experimento? O eco da realidade desmoronando atravessou sua mente. Sim, e você também é parte disso, Julia. Você e eu. O DNA de Luna é uma união de facetas que poucos conhecem. O sorriso ainda estava lá, nauseante. Quando ela nasceu, eu sabia que um dia teria que trazê-la para o nosso mundo. Julia se sentiu desmaiar, pisando em um campo de minas emocionais. Você não pode estar falando sério. E se for verdade, o que você realmente quer dela? Eu quero que ela assuma seu lugar. A voz cortante de Ricardo a atravessou. E agora, com o caos, é a sua chance. Clara não entende, mas você tem o poder para guiá-la. Mentiras e verdades se misturavam em um mosaico de horror. E Elias, que estava ao lado de Julia, tinha a expressão de alguém que estava se perdendo. Você não pode permitir isso, Julia. Precisamos da verdade, não desses segredos. Mas o olhar de Julia se perdeu na confusão. Todos os segredos que ela havia tentado manter safos estavam agora flutuando ao redor dela como fantasmas. Clara, ainda atenta, tentou se recompor. Isso não é o que você pensa. Ele é um manipulador. Um tiro repentino no corredor fez os corpos se encolherem. O tumulto renasceu. Onde estavam os outros? A faceta de realidade que ela conhecia agora tinha 1000 faces. E a única verdade era que tudo poderia desmoronar novamente a qualquer momento. A explosão de adrenalina a trouxe de volta. Precisamos sair, Luna! O grito escapuliu de seus lábios enquanto ela olhava para a porta do hospital que parecia se afastar cada vez mais. Mas no fundo dela, a verdade começou a se desvelar. O que mais havia debaixo dessa superfície escorregadia? E antes que pudesse dar um passo, a pergunta ecoou ao redor dela. Quem realmente era Ricardo? E qual era o destino de Luna nesse caos? As respostas ainda estavam nas sombras. E para ela, a luta não havia feito mais do que começar. O caos era a única certeza naquele momento. A arma de Clara tremia levemente em suas mãos, enquanto os gritos e os tiros ecoavam ao redor. A sala estava em tumulto. Julia olhou para Elias, que tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta em um grito silencioso. Ela precisava agir, mas a pressão do momento parecia esmagá-la. Vocês não sabem o que estão fazendo, Clara exclamou, apontando sua arma para Ricardo, que agonizava no chão. Ela não hesitava. Luna tem que ser protegida. O coração de Julia pulsava como um tambor em seus ouvidos. E a que custo? Dizer a verdade pode salvar a vida dela. Mas Clara a ignorou.
Essa verdade pode destruir tudo. Você não pode deixar que isso chegue a ela. O posicionamento de Clara era claro e letal. Mas o desespero se misturava ao horror na sala. O cheiro de fumaça começou a se espalhar com a confusão, um presságio de algo muito pior. E então, tudo aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do corredor, fazendo as paredes tremerem. As luzes da sala falharam momentaneamente, imergindo tudo em uma escuridão opressiva. Júlia instintivamente se jogou para proteger Elias. O som do vidro estilhaçando e o choque da pancada a fizeram ofegar. Quando as luzes voltaram, tudo era diferente. Os homens armados não estavam mais ali. Em vez disso, uma figura familiar saiu da fumaça com um sorriso sombrio. Era Ricardo. Agora a saúde dele parecia inabalável. Os ferimentos que antes pareciam mortais, Júlia perguntou, sem conseguir processar o que estava vendo. Era como um filme de terror. O homem que deveria estar em agonia agora estava de pé, como se desafiasse a morte. Eu disse que a verdade deve ser mantida a todo custo. Ele olhou para Clara, um olhar que era uma mistura de desprezo e poder. E você, minha cara, não entendeu ainda? Júlia sentiu seu estômago revirar. Como aquilo era possível? As fraturas de sua realidade começaram a unir em uma nova e aterrorizante configuração. Clara bufou, em choque. O que você fez? Eu sou muito mais do que um simples homem. Ricardo sorriu, seus olhos brilhando com uma miséria que ela nunca havia visto antes. Fui parte do projeto desde o início. Luna não é apenas minha filha. Ela é a primeira de sua espécie. As palavras dele cortaram o ar como facas. O impacto reverberou na sala. Júlia sentiu a vida girar em um vórtice de confusão e terror. O que você quer dizer com isso? Você está falando de um experimento? O eco da realidade desmoronando atravessou sua mente, não podendo resistir à confusão que isso trazia. Sim, e você também é parte disso, Júlia. Você e eu, o DNA de Luna, é uma união de facetas que poucos conhecem. O sorriso ainda estava lá, nauseante. Quando ela nasceu, eu sabia que um dia teria que trazê-la para o nosso mundo. Júlia se sentiu desmaiar, pisando em um campo de minas emocionais. Experimento? O que isso significa para Luna? Ela é uma fusão de genética, criada com tecnologia avançada. E você é a chave para tudo isso, se não agirmos rápido. O desespero pulsava nas veias de Júlia. O que ele dizia poderia mudar tudo. Os murmúrios da multidão começavam a crescer. As pessoas ao redor observavam, chocadas, com os olhos cravados neles. Como você pôde fazer isso? Elias gritou, indignado. Isso é monstruoso! Cale-se! Ricardo disparou, seu olhar se transformando em ódio. Você não entende nada. Isso é maior do que você pode imaginar. E quando a tensão estava prestes a explodir, mais gritos e tiros ressoaram. Júlia percebeu que um novo grupo havia entrado, armados e determinados. Mas então, nesse instante, a realidade virou de cabeça para baixo. Um entre os novos invasores gritou: Ricardo, você falhou. O projeto não pode vazar. E antes que Júlia pudesse entender, um tiro foi disparado. E Clara caiu ao chão, sangue esguichando de seu peito. O horror tomou conta da sala. Todos paralisaram. Júlia olhou para Ricardo, que parecia em choque. Não foi para isso que pensei que você fosse. A voz de Júlia falhou. Eu não sabia. Ricardo soltou, seus olhos revelando uma mistura de medo e pavor. O projeto, eles não podem saber. Mas enquanto todos tinham os olhos fixos em Clara, uma revelação aterrorizante se desenrolou. A enfermeira começou a se contorcer, e a verdade fria e cortante fez o sangue de Júlia gelar. Clara não estava morta. Lentamente ela levantou as mãos, uma conexão elétrica vibrando no ar. Vocês não entendem.
Eu sou parte da criação também. As palavras dela ecoaram, e o que vinham seguidas eram frustrações profundas. Luna é nossa. O que vocês estão fazendo só pode acabar em tragédia. Júlia ficou sem palavras, enquanto a revelação começou a atacar toda a sua estrutura emocional. O horror de tudo que havia acontecido a envolvia. O que você quer dizer com nossa? O que ela soubera, a vida que tinha, tudo isso havia sido uma mentira. O ciclo de segredos estava apenas começando, e a pergunta plantada na mente dela era se algum dia a verdade seria corrigida. As linhas entre o certo e o errado se desfocavam, e a única coisa clara era que agora o verdadeiro caos começava a se desenrolar. Não, isso não pode estar acontecendo. A voz de Júlia tremia, atormentada pela revelação que pendia no ar como uma lâmina afiada. A sala estava um caos. Clara, ensanguentada, se levantou, não como uma vítima, mas como um monumento de segredos e traições. O pavor estampado no rosto de Elias refletia o desespero que se alastrava. Ricardo observava, com um misto de frieza e intensidade, enquanto as luzes piscavam. O projeto foi mais longe do que esperávamos. Ele gesticulou, como se estivesse ditando um destino inexorável. A adrenalina pulsava nas veias dela. Você se esquece de uma coisa. Luna é minha filha. E eu não vou deixar você ou ninguém a levar dela. O tom grave e decidido ecoou por toda a sala. Mesmo diante da confusão e do horror, Júlia sentia a força daquela conexão. A multidão ainda estava em estado de incerteza. Mas o pânico aumentava à medida que a verdade começava a vir à tona. Era hora de agir. O cheiro de fumaça misturado com sangue cortava o ar, e o coração de Júlia batia a 1000 por hora. Ela olhou para Clara, que agora se recuperava, e caminhava até Ricardo, determinado a protegê-lo a todo custo. Agora é a nossa vez de agir, Clara disse, sua voz ressoando com um poder assustador. Luna não pode ficar em perigo. O que fazemos aqui define o futuro dela. Futuro? Elias gritou, em estado de desespero. Você está falando de controle. Você não se importa com ela. Ele avançou, o corpo tenso, a ira canalizada em direção a Clara e Ricardo. Mas Júlia se manteve firme. Não, temos que unir nossas forças. Se há verdade em tudo isso, precisamos descobrir juntos. Sua voz carregava um peso de responsabilidade que não poderia ser negligenciado. Foi nesse instante que uma visão de Luna, em sua fragilidade, apareceu na mente dela. Precisamos que todos os feridos se afastem e nos ajudem. Júlia gritou, desafiando os limites do medo, chamando a atenção dos que estavam próximos. Maria, uma auxiliar hospitalar que sempre apoiara Júlia, rapidamente se uniu a ela. Vamos, então. Precisamos tirar essas pessoas daqui. Enquanto Clara e Ricardo trocavam olhares significativos, Júlia sentiu a tensão crescendo. Devia fazer a escolha certa para a filha. Luna é especial para nós. Ela é a união de todos vocês. E juntos podemos protegê-la. Nesse momento, algo mudou. Ricardo, por um breve instante, hesitou. Clara olhou para ele e então para Júlia. Talvez esteja certo, Clara murmurou, quase para si mesma. O ciclo não tem que terminar assim. A conexão entre eles crescia, familiaridade surgindo entre os antigos rivais enquanto um plano se formava. Mas havia um preço. Confiar era arriscado. O desafio estava no ar como uma sensação elétrica. O que antes era um campo de batalha, agora era um terreno de esperança. As vozes da multidão se tornaram uníssonas, e as mãos que se uniam apagavam a discórdia. Enquanto o caos ao redor diminuía, um raio de luz atravessou a sala. Era um sinal de que a vitória estava próxima. Contudo, a verdade ainda pairava entre eles como uma sombra. Havia elementos a serem descobertos, verdades a serem desvendadas. E enquanto Júlia liderava a saída, com Elias e Clara ao seu lado, a pergunta permanecia.
O que realmente era Luna? O que mais estava escondido na penumbra do passado? E assim, enquanto saíam do hospital sob as luzes vacilantes e os gritos ecoando ao fundo, uma nova era começava. Cada um deles se perguntava: estariam prontos para enfrentar o que viria a seguir? Se você chegou até aqui, isso significa que se conectou de alguma forma com essa história. Então não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.